Como permanecer firme nas tribulações? Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. Quando o vento bate forte, quando as ondas se levantam, como permanecer firme assim, como uma rocha, em meio às tempestades da vida? Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, nós faremos a leitura de todo o capítulo, versículo 1 ao versículo 13. Desafie o seu coração a tomar a decisão de vencer a batalha espiritual que já está acontecendo, mas certamente agora vai se intensificar para que você não ouça, não compreenda, não entenda a palavra do Senhor. Então tome essa decisão de ouvir tudo aquilo que Deus deseja falar ao seu coração. Abra aí a sua Bíblia, eu estarei fazendo a leitura e peço que você esteja acompanhando com muita atenção. 1 Tessalonicenses capítulo 3. E é muito importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer a exposição desse texto. É necessário que você volte os seus olhos para as Escrituras aí até o final da mensagem. Diz assim o texto sagrado, essa carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus, no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos.
Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, eis aqui a tua palavra que foi lida, e nessa hora nós nos curvamos diante do Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência de ti, Pai, porque em nós nada temos, e se o Senhor não falar conosco, Pai, não há nenhuma outra esperança para nós nessa noite, ainda que eu me esforce para explicar esse texto. Se o teu Espírito não for derramado em nosso coração, se a tua voz não for perceptível nesse lugar, será em vão, Pai, todo o esforço empreendido na exposição da tua palavra. Então, em nome de Jesus, Pai, aplica a tua palavra em nosso coração, fale conosco, transforme a nossa vida conforme o teu querer, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, você há de concordar comigo que ser pai e ser mãe é algo realmente maravilhoso, é um grande privilégio, mas é também uma grande responsabilidade, porque os filhos, especialmente os recém-nascidos, como é o caso do meu caçula, o José, eles dependem completamente dos cuidados do papai e da mamãe. E com o tempo a criança aprende a engatinhar, depois ela aprende a andar, e assim vai. O meu primogênito, o Isaac, já passou dessa fase de aprender a andar, ele agora já anda de bicicleta, ele já anda de patinete, ele não tem muita noção do perigo, ele corre, e eu, claro, fico do lado dele o tempo todo para proteger o Isaac de todo o perigo. Ele é minha responsabilidade, ele precisa dos meus cuidados. O apóstolo Paulo, meu amado irmão, entenda, ele era o pai espiritual dos crentes, ali da cidade de Tessalônica. Então ele sentia essa responsabilidade que nós pais sentimos pelos nossos filhos. Ele sentia a responsabilidade de cuidar daqueles irmãos, de cuidar daquela igreja. E quando Paulo foi para a cidade de Tessalônica, para evangelizar naquele lugar e plantar uma igreja naquele lugar, ele não teve tempo, irmãos, para discipular aqueles crentes que ouviram a sua pregação e se converteram. Eles não alcançaram uma maturidade na fé, Paulo teve que sair de lá. Só para a gente entender melhor aqui o contexto, quando Paulo plantou a igreja nessa cidade e posteriormente escreveu essa carta para eles, o contexto foi o seguinte: Paulo chegou em Tessalônica e, como normalmente ele fazia, ele procurou a sinagoga daquela cidade, foi pregar o evangelho ali na sinagoga. Ele fez isso por 3 semanas, 3 sábados consecutivos pregando o evangelho ali, até que ele foi expulso pelos judeus que não aceitaram a mensagem do evangelho. E como ele não podia pregar então na sinagoga ali na cidade de Tessalônica, ele foi pregar em outras áreas daquela cidade, todavia por pouco tempo, porque os judeus ficaram incomodados. Eles expulsaram Paulo da sinagoga, mas também não estavam aceitando que Paulo pregasse o evangelho em nenhum outro lugar naquela cidade. Então eles reuniram homens para incitar a violência contra os cristãos. Nesse momento já havia um grupo de convertidos naquela cidade. Então eles provocaram ali uma revolta popular, houve tumulto. E para resumir, Paulo teve que ser escoltado para fora da cidade, porque do contrário, ele seria morto pela multidão. Então veja, Paulo saiu às pressas, não deu tempo de se despedir, senão ele talvez morreria, e ele deixou ali uma igreja recém-nascida, uma igreja recém-organizada. Ele teve que deixar aquela igreja ali, e nesse contexto de perseguição, de oposição, ele não teve tempo de ensinar aqueles crentes. Foram 3 meses
somente, cerca de 3 meses que ele ficou naquela cidade, é claro que não deu tempo. É como um pai que precisa se afastar do filho e não tem tempo de esperar o filho crescer, ter maturidade para viver sem a presença do pai. Paulo teve que sair às pressas, e aquela igreja ficou ali, sem o seu líder, sem o seu pai na fé. E você pode imaginar o coração de Paulo, seu coração pastoral, como pai daqueles irmãos, pai na fé, como quem pregou o evangelho para eles. Ele fica preocupado, não tem WhatsApp, não tem como telefonar, ele não sabe notícias daqueles irmãos, e a igreja estava ali, em um contexto de tribulação, em um contexto de forte perseguição naquele lugar. Paulo queria orientar, Paulo queria ajudar, mas ele estava longe. Como que Paulo poderia ajudar aqueles recém-convertidos a aprender a se manter firmes diante das tribulações? Imagina o desejo de Paulo. Eu fico imaginando, olha, certamente ele queria estar perto para explicar, olha, as tribulações fazem parte da vida, mas ele não podia. Como que, mesmo à distância, Paulo poderia ajudar aqueles crentes? É exatamente isso que Paulo esclarece no capítulo 3 dessa carta. Esse capítulo que nós acabamos de ler. Aqui ele mostra, meus irmãos, o que ele fez, mesmo à distância, para ajudar aqueles crentes a permanecerem firmes no Senhor Jesus. E quando nós meditamos nessas palavras, nós aprendemos então como um cristão pode permanecer firme, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às tempestades da vida. Daí o nosso tema, como permanecer firme nas tribulações. E a primeira coisa que nós observamos aqui, é que a fé é essencial para permanecermos firmes nas tribulações. A fé é essencial para permanecermos firmes nas tribulações. Olha aí como que Paulo começa esse capítulo, olha o versículo 1. Ele começa assim: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: nós não estamos aguentando mais, sem ter notícias de vocês. E por isso ele tomou a decisão de enviar alguém para a cidade de Tessalônica. E esse alguém foi alguém que nós conhecemos bem, inclusive estamos estudando aqui a carta que Paulo escreveu para Timóteo. Paulo enviou Timóteo para Tessalônica. Veja aí, versículo 1 e versículo 2. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, em benefício da vossa fé, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Veja, querido irmão, Paulo envia Timóteo por causa da fé daqueles crentes, para ajudar aqueles crentes a se fortalecerem na fé, a permanecerem firmes na fé em meio às tribulações. E Timóteo, como nós sabemos, é um pastor fiel, é alguém que conhece profundamente as sagradas letras, as escrituras, é alguém preparado para instruir e fortalecer os novos convertidos, aqueles irmãos ali de Tessalônica, que ainda não tinham maturidade suficiente para enfrentar perseguições e oposições fortes, como eles estavam enfrentando. Timóteo tinha condições de ajudá-los nesse sentido. Mas veja, qual era a preocupação do apóstolo Paulo? Olha o versículo 3. A fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Meus amados, o que Paulo
estava preocupado é que eles perdessem a fé por causa daqueles dias tão difíceis. E ele sabia que se a fé daqueles crentes não fosse fortalecida, eles poderiam vacilar, eles poderiam desanimar por conta da falta de maturidade, eles poderiam pensar: olha, Deus nos abandonou, e eles poderiam ficar com raiva de Deus. Por isso Paulo envia Timóteo para ensiná-los que as tribulações fazem parte da caminhada com o Senhor Jesus. Olha aí o versículo 4. Quando ainda estávamos convosco, vos predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: quando eu estava com vocês, eu avisei vocês que o caminho com Cristo é um caminho estreito e que o sofrimento faz parte também, as tempestades fazem parte da caminhada com o Senhor Jesus. Agora, querido irmão, presta atenção, aqui está a chave, é somente pela fé que nós entendemos isso, que a tribulação faz parte da caminhada com Cristo. É a fé, queridos irmãos, que nos permite aceitar que mesmo quando nós não vemos sentido no que está acontecendo, Deus está trabalhando. É a fé que nos dá essa convicção. Eu não vejo sentido, eu não entendo o porquê do que está acontecendo, mas eu tenho a convicção de que Deus está trabalhando. É pela fé, queridos irmãos, que nós temos a convicção de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É pela fé. Como pode algo que momentaneamente está nos trazendo dor e aflição, mas pela fé nós acreditamos, nós cremos, tudo coopera, inclusive essa tribulação que eu estou enfrentando, coopera para o bem, é propósito de Deus. É a fé que nos dá estabilidade, irmãos, quando as circunstâncias querem nos derrubar. É a fé, querido irmão, que nos leva a crer com convicção que o mesmo Deus que permite a tribulação é o Deus que também usa a tribulação para forjar o nosso caráter e para fortalecer a nossa fé. Portanto, meu amado, sem fé, a tribulação ela nos derruba, mas com fé, a tribulação ela nos fortalece. Se tiver fé, a gente sai mais forte das tribulações. E veja, Paulo também tinha uma convicção. Ele sabia que o tentador poderia usar a tribulação para abalar a fé dos tessalonicenses. Olha aí o versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Veja, Paulo pediu Timóteo para verificar como estava a fé daqueles irmãos. Essa era a maior preocupação de Paulo. Timóteo, vai lá e vê se eles ainda estão firmes na fé, porque Paulo sabe que o diabo poderia usar a tribulação para abalar a fé da igreja. E aí todo o seu esforço missionário teria sido em vão. Meu amado, a primeira coisa que o diabo vai atacar é a nossa fé, porque se ele abalar a nossa fé, se ele destruir a nossa fé, fica fácil para ele destruir todas as outras coisas em nossa vida. Por isso Paulo envia Timóteo: vai Timóteo, como eu não posso ir, vai lá. Ele não enviou Timóteo para que Timóteo pudesse mudar as circunstâncias. Ele não enviou Timóteo para Timóteo chegar lá e resolver o problema da perseguição, não. Ele enviou Timóteo para ele fortalecer a fé daqueles irmãos, porque é a fé, queridos irmãos, que nos mantém firmes quando tudo ao nosso redor está caindo. Quando o vento está forte e as ondas são bravias, é a fé que nos mantém firmes. Timóteo foi lá para isso, para fortalecer a fé daqueles irmãos. Quando nós temos fé, no meio da tribulação, nós olhamos
para o Deus que é soberano, e nós declaramos: Ele tem um propósito, Ele está no controle. Eu vou permanecer firme, confiando, porque Ele sabe o que está fazendo. Essa foi uma das coisas que Paulo fez para fortalecer a fé daqueles irmãos no meio das tribulações. Mais uma segunda lição que nós podemos destacar aqui, meus amados, é que essa fé que nos sustenta na tribulação, ela também precisa ser fortalecida. E uma das coisas que fortalece a nossa fé é a palavra de Deus. Portanto, em segundo lugar, a palavra de Deus é essencial para fortalecer a nossa fé. Querido, depois de enviar Timóteo para saber como estava a fé dos irmãos ali na cidade de Tessalônica, Paulo finalmente recebeu notícias. Timóteo foi e voltou. Aí veja o versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás, também nós a vós outros. Veja, que interessante, meus irmãos, aquilo que conforta o coração do apóstolo Paulo, não são notícias de que as circunstâncias mudaram. Timóteo não chegou dizendo assim: Paulo, fica tranquilo, acabou a perseguição, está tudo certo. Não, o que consola o coração de Paulo é saber da fé daquela igreja, do amor daquela igreja. Timóteo voltou dizendo o seguinte: Paulo, eles continuam firmes. Paulo, mesmo em meio à pressão, mesmo em meio à oposição, eles continuam firmes na fé, a fé deles permanece, e isso encheu o coração do pai na fé daqueles irmãos. Isso encheu o coração de Paulo de alegria, e ele diz aí no versículo 7, volte seus olhos para o versículo 7, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Quando ele ouve de Timóteo que os tessalonicenses permanecem firmes no Senhor, isso serve para ele de consolo, e ele diz aqui: olha, apesar das aflições que eu estou vivendo aqui, saber que vocês permanecem firmes, me enchem de alegria. E agora, queridos irmãos, depois de receber essas boas notícias, através de Timóteo, Paulo então, ele escreve uma carta, ele enviou Timóteo, e quando Timóteo voltou trazendo notícias, agora ele escreveu uma carta para essa igreja, e a carta que ele escreveu é essa, 1 Tessalonicenses, a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, essa carta que nós estamos meditando aqui. E meu amado irmão, essa carta que Paulo enviou para aqueles irmãos, não é como uma carta que a gente escreve, que a gente envia nos correios, não. Essa carta aqui, ela é inspirada pelo Espírito Santo e hoje faz parte do cânon sagrado, ou seja, é a palavra inerrante, suficiente, viva e eficaz, é a palavra de Deus, é o alimento divino que foi enviado para aquela igreja, para fortalecer ainda mais a fé daqueles irmãos. E por que isso é tão importante? Porque ninguém permanece firme na fé sem ser alimentado pela palavra de Deus. Porque a fé, queridos irmãos, ela não se sustenta sozinha, mas ela se sustenta naquilo que Deus diz, é através da palavra de Deus. A fé, ela não cresce no vazio, mas a fé cresce pela exposição constante das Escrituras Sagradas.
E nós não podemos nos esquecer dessa verdade. A Bíblia, ela não é um livro, um simples livro religioso que tem vários conselhos morais que diz o que é certo e o que é errado. A Bíblia não é só isso. A Bíblia é a voz de Deus. A Bíblia é o que fortalece e firma o coração do crente nas veredas da justiça, que fortalece e firma a fé do cristão em meio às tribulações. É por isso que Paulo escreveu essa carta, inspirado pelo Espírito Santo. Ele escreveu para ensinar. Lembra, ele não teve tempo suficiente para que aqueles irmãos alcançassem uma maturidade espiritual, e ele escreveu para ensinar, para exortar, para corrigir, para consolar, para estabelecer aqueles irmãos na verdade. E essa carta aqui, queridos, que ele mandou para aquela igreja naquela ocasião, essa carta que nós estamos meditando, Paulo fala sobre as verdades centrais do Evangelho. Nessa carta aqui estão as verdades centrais do Evangelho. Paulo fala sobre o Deus Pai, o Deus Filho, fala sobre o Espírito Santo. Paulo fala aqui sobre pecado, sobre salvação, fala da igreja, do ministério, fala da esperança escatológica, da volta do Senhor Jesus, enfim. O apóstolo Paulo aborda aqui, queridos irmãos, as doutrinas fundamentais da fé cristã, e Paulo escreveu sobre todos esses assuntos para que eles pudessem ter uma boa base doutrinária, para que eles pudessem conhecer a Deus com mais profundidade, porque sem o conhecimento de Deus, nenhum cristão permanece firme. Sem uma boa base doutrinária, queridos irmãos, é impossível permanecer firme na fé no Senhor Jesus. Portanto, é a palavra de Deus que fortalece a nossa fé, é a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho, que nos mostra a direção, é a palavra de Deus que corrige os nossos desvios, que nos traz para o centro da vontade de Deus, é a palavra de Deus que consola o nosso coração em meio aos sofrimentos, é a palavra de Deus que arma o crente para resistir aos ataques dos inimigos. Portanto, querido irmão, Paulo envia Timóteo para fortalecer a fé daqueles irmãos, mas Paulo também escreve uma carta para fortalecê-los ainda mais, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então perceba, meu amado, assim como Timóteo, que era um pastor fiel, assim como ele chegou ali em Tessalônica, e ele chegou ali levando ensinamentos, ele era um jovem capacitado, um jovem fiel ao Senhor, um jovem que conhecia a palavra de Deus, e ele tinha condições de ensinar aqueles irmãos recém-convertidos, e assim ele o fez, e depois trouxe notícias para o apóstolo Paulo. Mas assim como Timóteo chegou lá, como instrumento para fortalecer a fé daqueles irmãos, em seguida chegou também a carta que Paulo escreveu. E essa carta que Paulo escreveu levou para aqueles irmãos uma doutrina viva. O que continha nessa carta e contém é a palavra de Deus, é o alimento espiritual para fortalecer a alma daqueles crentes, para fortalecer também todos nós, hoje e todos os dias da nossa vida. Portanto, queridos, é isso que iria manter aqueles crentes firmes nas tribulações, a fé fortalecida pela palavra, a fé alimentada pela palavra do nosso Deus. Isso é fundamental. Quando nós não conhecemos a Deus com profundidade, na primeira tempestade a gente já entra em desespero. Mas quando nós conhecemos a Deus,
quando nós sabemos que Ele é soberano, que Ele tem todo o poder, que Ele nos ama, que Ele está conduzindo a história, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, quando nós conhecemos a Deus profundamente, a gente consegue se manter firme, independente do que aconteça. Daí a necessidade de estudar a palavra de Deus, de alimentar o nosso espírito, de meditar nas Escrituras Sagradas, porque querido irmão, a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, viva, eficaz e suficiente. Mas não é somente a palavra de Deus que é necessária para fortalecer a nossa fé. Paulo continua aqui o texto e fica claro para nós que a oração também é essencial para sustentar e aperfeiçoar a nossa fé. Então, em terceiro lugar, meus irmãos, a oração é essencial para sustentar e aperfeiçoar a nossa fé. Paulo encerra esse capítulo, queridos irmãos, mostrando outra ferramenta indispensável para que os cristãos permaneçam firmes nas tribulações. E essa ferramenta é a oração. É impressionante, amados, como Paulo orava por seus filhos na fé. Da mesma maneira que a palavra fortalece a fé, a oração também é necessária para sustentar e aperfeiçoar a nossa fé. A oração também é necessária para nos ligar ao trono da graça de Deus. Então a palavra e a oração são coisas que caminham juntas. E Paulo demonstra isso para nós claramente. No versículo 9, ele expressa gratidão a Deus. Ele começa expressando gratidão a Deus, porque ele soube que a fé daqueles irmãos estava firme no Senhor Jesus. E aí nós aprendemos que a gratidão faz parte da verdadeira oração. Um teólogo disse certa vez que a oração sem gratidão é como um pássaro sem asas, não consegue voar. A gratidão a Deus precisa fazer parte da nossa vida de oração. E no versículo 10, Paulo mostra para nós que ele orava incessantemente. Volte os seus olhos para o versículo 10. Ele diz assim: orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Olha como Paulo orava. Ele orava noite e dia, e ele orava com esforço, ele orava com empenho, ele orava com entrega. Meu amado, orar não é algo automático, não é algo fácil. Você manter uma vida de oração intensa é uma luta espiritual. Veja, tem coisa que a gente faz no automático. Por exemplo, assistir um filme. Você consegue ligar a televisão e você fica ali de forma relaxada assistindo aquele filme, mas orar não é algo que podemos fazer assim de forma automática ou de forma relaxada, porque a oração é uma luta espiritual, e Paulo ele batalhava em oração. Queridos irmãos, a nossa natureza pecaminosa odeia orar. Se você decidir chegar em casa, gastar um tempo em oração, fazer um jejum, a sua natureza pecaminosa não vai desejar isso. É muito mais fácil assistir um filme, é muito mais fácil ficar horas rolando o feed do celular, do Instagram, do Facebook, do que gastar 20 minutos em oração. É uma luta, irmãos, e então a nossa vida de oração precisa ser assim intensa. A gente precisa entender que é uma batalha, não é fácil, é cansativo, a gente cansa, irmãos, para desenvolver de fato uma vida de oração. E a oração, ela é sempre com um propósito.
E nesse caso aqui, o propósito do apóstolo Paulo era a fé dos tessalonicenses. Veja aí o versículo 10, mais uma vez. Orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa, o que, irmãos? Da vossa fé. Então perceba, Paulo quer encontrar esses irmãos novamente, mas o desejo de Paulo não é somente para matar a saudade, para conversar, para botar o papo em dia, não. Ele deseja encontrar aqueles irmãos para continuar trabalhando na fé deles, para continuar corrigindo, amadurecendo e fortalecendo aquilo que ainda faltava na fé daqueles recém-convertidos. Nós aprendemos, queridos irmãos, que a oração ela não é vazia, a oração tem propósito, a oração ela tem intenção. Portanto, quando oramos, a gente precisa ter um propósito claro diante de Deus, sobre o que nós estamos orando, o que nós estamos pedindo ao Senhor. Mas veja, amados, que verdade sublime que nós temos aqui. Paulo, ele pediu a orientação de Deus na sua oração. Veja, versículo 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Ele tinha pedido, ele quer ir ver os tessalonicenses para ajudar a fortalecer a fé deles. Então Paulo, ele tem planos. Paulo, ele tem uma vontade, ele tem desejo, mas o que ele faz? Ele submete tudo isso à direção soberana de Deus. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Aprendemos que a oração não é uma forma de convencer Deus da nossa vontade, mas a oração é uma forma de alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. A oração não é para a gente determinar as coisas para Deus, não é para dizer, Deus, eu quero isso, e eu determino, Deus, realize os meus sonhos. Nós não podemos pensar que Deus é o nosso servo, é um mordomo que faz tudo o que a gente pede. Não, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é soberano. Orar não é convencer Deus de fazer a nossa vontade, mas é alinhar a nossa vontade aos propósitos de Deus, é falar, Senhor, está aqui a minha vontade, o meu plano é esse, mas eu coloco diante do seu altar. Não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Quando há maturidade, nós entendemos que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa própria vontade. Alguém disse, não me recordo quem agora, disse o seguinte, olha, onde nós estaríamos se Deus tivesse respondido todas as orações tolas que nós fizemos? Louvado seja o Senhor, que Ele não nos dá tudo que a gente pede, Ele nos dá aquilo que nós precisamos, Ele nos dá aquilo que está em harmonia com os propósitos benditos que Ele tem em nossa vida. Paulo então reconhece que para ir para Tessalônica, para chegar lá e ajudar a fortalecer a fé daqueles irmãos, ele entende o seguinte, não basta eu querer, é necessário que Deus esteja abrindo o caminho, é necessário que seja esse também o propósito de Deus. Então nós podemos dizer que orar é reconhecer a nossa dependência absoluta da vontade de Deus e dos caminhos de Deus. Orar é isso, reconhecer que nós dependemos absolutamente da vontade de Deus e dos caminhos de Deus. E depois então que Paulo pediu aqui a direção de Deus, depois que Paulo submeteu a sua vontade à vontade de Deus, ele orou por algo muito importante, irmãos. Ele pediu que o amor pudesse aumentar naquela igreja. Veja o versículo 12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Meu amado, um cristão firme é um cristão que ama. Uma igreja
que tem maturidade espiritual é uma igreja que cresce em amor mútuo, amor uns pelos outros. E nós precisamos entender que esse amor, ele não vem de nós mesmos, mas esse amor, ele vem de Deus, ele é produzido em nosso meio pelo Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo, o grande Paulo, ele sabe que uma igreja dividida, uma igreja cheia de ressentimentos, uma igreja cheia de mágoas, uma igreja cheia de brigas, é uma igreja que não pode desfrutar da plenitude de Deus. Uma igreja cheia de brigas e ressentimentos é uma igreja que não tem condições de permanecer firme diante das tribulações que se levantam contra nós. É por isso que Paulo ora intensamente: Senhor, faça o amor aumentar no meio daquela igreja. Faça o amor crescer no coração daqueles irmãos. Porque, querido irmão, somente Deus pode produzir em nós um amor que supera as diferenças que nós temos uns com os outros. Somente o Espírito Santo de Deus pode produzir em nós um amor que seja capaz de curar as feridas, de restaurar os relacionamentos. Somente o Espírito Santo de Deus pode produzir em nós um amor capaz de unir os corações, a maturidade de entender que acima das nossas diferenças há um propósito que nos une, a glória de Cristo Jesus, a proclamação do Evangelho da graça do Senhor Jesus para a transformação de vidas. Somente Deus pode fazer isso em nosso coração. É por isso que Paulo está orando, noite e dia, pedindo que Deus faça o amor aumentar naquela igreja, para que aquela igreja pudesse desfrutar de comunhão verdadeira. E por fim, irmãos, Paulo ora pela santificação. No último versículo desse capítulo, versículo 13, ele ora pela santificação. Veja, o texto diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em quê, irmãos? Santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Então ele clama dia e noite pela santidade pessoal de cada membro da igreja. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque o apóstolo Paulo, ele sabe que nada pode deter, nada pode parar uma igreja unida e santa na presença do Senhor Jesus. Uma igreja que vive em unidade, todos em um só propósito, no mesmo espírito, lutando juntos pela fé evangélica e vivem em santidade. Meus irmãos, nada pode deter essa igreja. Essa igreja vai permanecer firme, amados irmãos, seja qual for a tempestade que se levantar. Mas se não tiver unidade, se não tiver santidade, não haverá também firmeza espiritual. E veja, queridos, algo interessante aqui. O apóstolo Paulo, ele não ora para que as circunstâncias se tornem mais fáceis. Veja, ele não orou aqui em nenhum momento pelo fim da perseguição ali na cidade de Tessalônica. Ele não orou pela prosperidade material daquela igreja, não. A oração de Paulo seguiu uma oração diferente, seguiu uma direção diferente. Paulo orou aqui para que a fé deles pudesse ser fortalecida, o amor deles cresça cada vez mais e o coração deles seja santificado até a volta de Cristo Jesus. Essa foi a oração do apóstolo Paulo. Agora, deixa eu dizer algo para você, para que fique claro. Não há nenhum problema em orar para que Deus faça a tempestade cessar. Não há nenhum problema em orar pela prosperidade, para que Deus transforme a realidade adversa que nós estamos vivendo. Não há problema em orar por isso. Mas o foco de Paulo aqui é diferente. Sabe por quê, amados? Porque ele sabe que quando uma tribulação passa, vem outra. Depois vem outra, depois vem outra, e até a volta de Cristo vai ser assim.
Enquanto nós estivermos na peregrinação aqui nessa terra, a gente tem que lidar com as tempestades da vida. É por isso que a preocupação de Paulo não é que aquela perseguição acabasse, mas a preocupação de Paulo é que eles pudessem ter os recursos necessários para atravessar aquela tempestade e qualquer outra que vier a acontecer na vida daqueles irmãos. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Ele pede fé fortalecida, ele pede amor uns pelos outros, unidade da igreja, e ele pede um coração santificado, porque com essas três coisas o cristão permanece firme diante de qualquer tribulação que se levanta. Essa é a preocupação de Paulo. Ele não está preocupado com essa tempestade específica. Ele quer que a igreja tenha maturidade e as ferramentas necessárias para lidar não somente com essa, mas com todas as outras tempestades que vierem a acontecer. É isso que Paulo quer. É por isso que ele ora. E a oração, de fato, tem esse papel glorioso, meus irmãos. A gente já está encerrando. Tem esse papel de sustentar a nossa fé. A oração sustenta a nossa fé. Tem esse papel de aumentar o nosso amor, tem o papel de confirmar o nosso coração em santidade e de nos preparar para a vinda do Senhor. Se houver fé, amor uns pelos outros, santidade, meus irmãos, a trombeta pode soar a qualquer momento, nós estaremos preparados. Pode se levantar a tempestade que for, nós iremos permanecer firmes no Senhor. E essa oração que Paulo fez, há quase 2000 anos atrás, ela ecoa até hoje. Porque não foi uma oração somente para a igreja de Tessalônica, mas foi uma oração para todas as igrejas, para toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra em todos os tempos, portanto, é uma oração para nós. E nós também precisamos orar dessa maneira, pedindo fé, que o amor aumente, e santidade em nosso meio. Precisamos fazer dessa oração também a nossa oração. Agora, queridos, para a gente finalizar e concluir, quero lembrar que quando nós olhamos para esse capítulo, fica claro aqui para nós que Paulo ele não ofereceu uma saída rápida para a dor. Nós não encontramos aqui uma promessa de que aquela perseguição que eles estavam enfrentando ia acabar a qualquer momento. Não. O apóstolo Paulo aqui, ele não aponta para as circunstâncias, mas como falamos, ele aponta para a fé, a palavra e a oração. Portanto, Paulo nos ensina algo muito precioso aqui. O segredo não está em fugir das tribulações, em correr das tribulações. O segredo também não está em tentar controlar as tribulações, em tentar controlar as circunstâncias ao nosso redor, não. O segredo aqui está em sermos fortalecidos por dentro, queridos irmãos. O segredo aqui é sermos fortalecidos pelo próprio Deus, e hoje nós vimos aqui que Deus nos fortalece através desses três pilares: é a fé que nos sustenta, é a palavra que nos alimenta, e é a oração que nos liga ao trono da graça de Deus. E Paulo termina pedindo que cada coração seja confirmado em santidade até o que, irmãos? Quem lembra? Até a volta de Jesus. E essa é a nossa esperança. E a esperança aqui não é a esperança de alguém que está esperando, torcendo para acontecer. Não, é a esperança que não se confunde. É a convicção plena e absoluta de que o Senhor Jesus, Ele irá voltar e a salvação vai ser consumada. E nós seremos glorificados e não haverá mais pranto, nem dor, e não haverá mais tribulações, e nós não enfrentaremos mais nenhuma tempestade. Isso vai acontecer. Mas até esse dia chegar,
A palavra de Deus para nós é essa: permaneçam firmes. É como se Paulo dissesse isso para nós. O Senhor Jesus vai voltar, tudo vai ser perfeito, mas até esse dia chegar, permaneçam firmes. Vai ter tempestade, vai ter dias difíceis, mas tudo vai cooperar para o nosso bem. Deus está conosco. Em síntese, meus irmãos, palavra do apóstolo Paulo para aquela igreja, aqui no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, que a palavra de Deus para nós é essa: permaneçam firmes. Firmes na fé. A fé não pode esmorecer em meio às tempestades. Permaneçam firmes na fé, firmes na palavra de Deus, firmes na oração e firmes no Deus que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Permaneçam firmes. É como se Paulo dissesse assim: ei, aguentem firmes. O recado de Paulo para aquela igreja, naquele contexto de perseguição, foi esse: aguentem firmes, porque aquele que sustenta vocês é poderoso e é fiel. Vamos aguentar firmes, irmãos, porque aquele que nos sustenta é fiel. Ainda que a gente não entenda, ainda que seja difícil de suportar, permaneçamos firmes na fé, na palavra e na oração.